Tá bom. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está aqui nos bastidores do Lance 8020. Agora a gente está buscando um imóvel que tem ação judicial, né, Márcia? É isso aí. A gente está analisando uma ação judicial de um imóvel da Caixa. Então, a dúvida é, eu vou dividir a tela. Eu já vi o imóvel, e aí deixa eu só checar se é esse aqui. Ó, esse aqui, esse imóvel aqui, em Fernandópolis, ele já pagou, leva, deu o lance, levou. De Fernandópolis, ainda não analisei os números, porque primeiro eu quero analisar a ação judicial para ver se vale a pena. E aí a questão é como analisar, então, esse processo judicial. Então, eu vou copiar aqui o número desse processo judicial. E aqui, Você está acompanhando aqui a minha tela? Eu estou mudando de tela, você está conseguindo ver? Então, aí eu coloquei aqui o número que eu acabei de copiar. Não parece esse, peraí. Parece que não parece esse, peraí, deixa eu ver. Aí, agora aparece. Que coisa, tinha 6124, eu não tinha visto isso. Então, aí eu venho aqui e coloco pesquisar, certo? Só estou vendo a tela da Caixa só. Ah, tá, então peraí. Deixa eu ver como é que faz esse New Share aqui. New Share aqui ou aqui. Agora eu não lembro, porque tem tanta tela aqui. Aqui, ó. Esse daqui, ó. Nessa tela que Legal, a gente consulta, né? Depois a gente deixa o link disponível também embaixo. Então eu entro ali e coloco pesquisar. Certo? Ó, aí vai aparecer aqui, e ó. um detalhe que os processos eletrônicos, eles sempre começam com o número 50. Ah, legal. E esse daqui Então, começa só um com detalhe. 50. Quando ele for um processo físico, Aham. quando ele for físico, ele vai ser diferente de 50, tá bom? Ah, entendi. Então esse daqui é um processo novo aí, né? Não deve ser tão antigo e ele começa com 50, tá ali, ó. Aqui, né? Bom, Isso, ele é aqui, eletrônico. Às quando eu vezes ele entro... pode ser até antigo, mas ele pode ser digitalizado, entendeu? Ah, entendi, sim. E aí, quando eu venho aqui, eu clico aqui nessa setinha aqui, né? Para analisar esse processo. Sim. Bom, quando eu clico nessa Você setinha, clica em você tá... cima dele. Na hora que você clica, Oi? você Peraí. clica em cima dele. Quando você clica em cima dele, ele já cai nessa tela já. Ah, legal, bacana. Você tá vendo essa tela ou não? Legal. Você tá vendo essa tela Vendo nova? sim. Tá, beleza, porque eu pensei que Tô. tinha congelado lá atrás. Ok, então aqui ele fala lá que tem, né, o sistema financeiro de habitação, blá blá blá, tal. Aí o participante, que é essa Ali é moça. muito importante. Olha ali, volta para o início do processo. Certo, tá aqui. Então, aqui, qual que é o assunto? Direito civil, obrigações e inadimplementos. Certo. Perdas e danos, obrigações, espécie de contrato. Olha quanta coisa ele colocou dentro do assunto. Ele colocou muitas coisas. É o advogado dessa pessoa, né? Colocou também obrigações. Exatamente. Aí ele colocou espécie de contratos, sistema financeiro da habitação, sustação e alteração de leilão, obrigações, ele colocou vários títulos, né? Sim. Aí o que a gente, dentro do que ele colocou de assunto aqui, ok, tem que analisar os conteúdos. Então tem alguns assuntos que quando a pessoa entra, o próprio assunto ele não tem nexo com a ação que ele está entrando. Entendi. Por exemplo, se ele entrar em relação de consumo, né, Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, não tem validade, né, porque ele se enquadra são espécies de contrato, por exemplo, sistema financeiro da habitação. Certo. Então, ali no assunto também é primordial, ele tem que estar nesse escopo aqui, cancelamento de leilões ou até mesmo o sistema financeiro da habitação. Certo, ok. Então a gente já viu que tem um montão de coisa aí que ele está falando, né? Na verdade, se você for pegar a base, sistema financeiro da habitação e alienação fiduciária. Né? Sustação ou alteração de leilão, é o que ele está pleiteando. Sim.
Agora a gente vai Ele para o está conteúdo da pedindo ação. até indenização, né? Por danos morais. Dano moral. Sim. Dando uma olhada agora na ação, a gente consegue entender direito os pedidos dele. Certo. Tá. Aí, para ver o pedido dele, onde que a gente vai? Então, aqui, ó, tá vendo? Movimento. Aí Certo. são todas as movimentações do processo. Uhum. Movimentações do processo. Certo. Aí aqui ele está a mais atual movimentação. Uhum. Então, você vê aqui, ó, que no dia 9/9/2020, ele está conclusos para julgamento. Ou seja, esse processo ele está numa fase muito, mas muito avançada. Ele Uhum. já está indo para julgamento. Certo. Se você for lá no início do processo, você vai ter quais foram os elementos que ele pediu, e na hora que você já olha para esse processo, ó, na hora que você já olha para esse processo, sobe um pouquinho, Sobe aqui. sobe lá no início, vamos ver as características do processo, lá em cima, lá em cima, lá em cima. Aqui. Sobe, 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 sobe. Deixa eu subir tudo. Quando ele entrou com o processo, aqui, ó, tá vendo? Data Data de de distribuição do distribuição. processo, Aham. tá vendo? Sim. É 20/11/2018. 2018. Isso. Quando você tem um processo que ele tem um direito que ele é bem forte, o que acontece? O juiz ele já dá, logo que imediato, alguma sentença que tem impacto muito grande no processo. Por Uhum. exemplo, ele já pede para anular o leilão. Uhum. Isso, Entendi. assim, é questão rápida, sabe? Uhum. Geralmente, os advogados, eles pedem, um termo que a gente fala no termo jurídico, é com a tutela antecipatória, Uhum. né? Então, de urgência. Aí, o que acontece? O juiz, ele vai julgar lá no início uma decisão que ele ia dar lá no final. Uhum. Essa tutela ela serve justamente para isso. Então, Certo. por exemplo, ele pede uma liminar para que seja cancelado o leilão. Se tem elementos factíveis, fortes para que cancele, ele já decide logo lá nos primeiros dias, sabe? No Ah. máximo, assim, ó, se ele tivesse muito atrasado, uns 6 meses, sabe? Aham. Isso ia acontecer. Certo. Então, a gente já vê que esse processo ele é bem antigo. Aí tem Aham. que olhar o porquê que ele está se arrastando há bastante tempo. Com certeza, ele tem bastante dúvida que gerou para o juiz e ele está pedindo documentos. Eles Uhum. estão ingressando com documentos. Então, aqui, na hora que você olha aqui também a documentos, ó, Aonde você nessa fala? parte de documentos, você tem Certo. várias movimentações interessantes. Sim. Ó, você vê aqui, ó, que teve termo de audiência, você vê que Uhum. teve decisão. Ó, logo no início, lembra que eu falei para você que logo no início tem alguma coisa que realmente tem alto impacto? Certo. Lá Ali, ó, embaixo, lá né? no início do processo, tá vendo? Ó, dia Uhum. 23/11. Certo. Então, essa decisão, essa daqui deve ser interessante, essa do 7/2 também é interessante. Tá. Então vamos ver essa daqui, ó, do dia. Ah, aquela que eu cliquei ali. Deixa eu ver qual foi o dia. 23 de novembro de 2018, né? Vamos ver aqui, ó. Procedimento comum. Então, aqui, Ah, fala. o que tem mais relevância. Tá? Então, aqui é importante você ler, só que se você estiver com pressa, vai lá no final. Ah, Vai fundamento lá e no final, que decido, ele né? vai lá no final, que lá no final. Oi? Inicialmente, faço consignar que, conforme notificação extrajudicial acostada pela parte autora à petição inicial, os leilões designados pela SEF já ocorrem antes mesmo do ajuizamento desta demanda. Ou seja, foram realizados em 20 de nove de 2018 e 4/10/2018, o segundo leilão. Em prosseguimento, defiro a gratuidade da justiça. Anote-se. A legislação de regência autoriza que a credora fiduciária promova leilão público visando a alienação do imóvel cuja propriedade tenha sido consolidada em seu nome. Porém, ante a ausência de documentos, impossível saber se a Caixa teria observado as formalidades legais exigidas ao caso. Diante disso, intime-se a ré para que se manifeste sobre o pedido de tutela de urgência
e junte aos autos os documentos que comprovem a observação das formalidades legais exigidas para a realização do leilão. Prazo de 5 dias. Então, ele está pedindo um prazo aí, né? Intime-se Então, a olha, Caixa com logo lá no urgência. início, o juiz ele já falou o seguinte: você está entrando com a ação depois que aconteceu o leilão? Por que você não entrou antes? Entendi. Foi logo no início lá que ele falou. Primeira Aqui que eu coisa, ele já falei no falou isso. fundamento, né? Inicialmente faço consignar que, conforme a notificação extrajudicial acostada pela parte autora à petição, os leilões designados já ocorrem antes mesmo do ajuizamento desta demanda. Ou seja, foram realizados em Exatamente. 2018. Então, exatamente. Então, aí, ó, você já tem tipo um puxão de orelha. Fala, meu, por que você entrou com a ação depois que aconteceu o leilão? Uhum, Isso daí já é um fato que, assim, deixa o ex-usuário em desvantagem. certo. Assim, Ok. não que isso daí vai anular o leilão, Uhum, ou que ele já perdeu a ação, certo. mas o ideal era, antes de acontecer o processo de apregoar o imóvel, de levar para leilão, ele tivesse Sim, entrado com a ação. certo. Aí, no caso, então, a gente encerra esse aqui e vai para o outro ato? Exato. Então, ó, a gente viu essa decisão. Aí depois teve Ó, em na 17 do... verdade, aqui, ó, é que eu estou usando, a gente está usando esse processo para te explicar, para você entender Isso, melhor, né? exato. Mas o ideal mesmo, assim, ó, a gente olhar a última movimentação e ver o que aconteceu. Ah, entendi. Uhum. Porque, assim, ó, na Mas é última importante, né? movimentação, Uhum. é importante, mas, assim, que nem eu disse, as movimentações importantes, elas são as últimas. As últimas, né? Se você quiser pegar detalhes dessas movimentações, beleza, você pode olhar item Uhum. por item, que assim, isso vai demandar tempo. Se você Certo. tiver com pressa, vai nas últimas movimentações e vê o que aconteceu, sabe? Uhum. Entendi. Vamos Então, olhar por a última, exemplo, então? vamos, ó, tá vendo ali, ó, dia 24/6, Uhum. Tem uma decisão. 24, decisão, Uhum. aí você já vai pegar um negócio mais mastigado, sabe? Já teve um Certo. monte de movimentação. Então vamos ver lá no final, é isso? Aí lembra também, aqui é a mesma coisa, Uhum. ó. É bem Já por estou indo no aí, viu? final, já. Aqui, ó. De início, Já quer saber o que anoto. aconteceu, né? É o relatório, decido, ponto. De início, anoto que a presente demanda está fundada em relação ao consumo no âmbito das instituições financeiras e, por consequência, será analisada com base no direito do consumidor. Súmula 297 do ST. Assim, é possível, como regra de instrução processual e para melhor distribuição da responsabilidade de cada parte pela produção das provas, a inversão do ônus da prova, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, CDC 6, tralalá, precedente, tal, que refiro no ID, tralalá. Intime-se a Caixa para juntar aos autos, no prazo de 15 dias, o inteiro teor dos atendimentos apontados na petição XYZ aqui, conforme requerido pela autora, ou comprove a impossibilidade de fazê-lo. Após, desse vista a parte autora acerca dos documentos juntados por igual prazo. Em seguida, tornem os autos conclusos para a sentença. Intimem-se e cumpra-se. Jales, 24 de junho de 2020. Então, aqui não diz muita coisa. Algum documento que ele ficou na dúvida, ele pediu para juntar, né? Aí, vamos ver E aqui aí em ele está cima. dando prazo A para a parte Caixa. autora, por sua vez, requereu a inversão da... Ó, lá em cima, ó, a parte autora, por sua vez, requereu a inversão do ônus da prova para a intimação da Caixa para apresentar o inteiro teor dos atendimentos realizados através dos protocolos de atendimento mencionados na inicial. Aí aqui, ó, tem alguma coisa que eles estão falando aí que pode ser interessante, sobe. Antes disso. Aqui, então vamos lá. Eu vou ler aqui, ó. Tá. Desde o começo eu leio, não? Vamos lá. Então tá, trata-se de ação de obrigação de fazer CC em indenização por danos morais
com um pedido de tutela antecipada ajuizada por Érica Monique Vaz Gabriel dos Santos e em face da Caixa Econômica Federal, objetivando seja a ré compelida a cancelar a consolidação realizada na matrícula do imóvel, cancelar o leilão extrajudicial mencionado e abster-se de tentar vendê-lo de qualquer outra forma, ou, alternativamente, sustar-lhe os seus efeitos na hipótese de já ter sido realizado, até que se julgue o mérito da ação, emitir os boletos vencidos, sem a inclusão de juros e outros encargos, emitir os boletos vincendos mês a mês, a fim de possibilitar a quitação do contrato. Conforme narrado anteriormente, a parte autora alega que firmou com a requerida contrato por instrumento particular de compra e venda de unidade isolada de mútuo com obrigações e alienação fiduciária, programa Carta de Crédito Individual, Fundo de Garantia, programa Minha Casa Minha Vida, sendo que os pagamentos sempre ocorreram por meio de boletos bancários. Embora tenha realizado o pagamento do boleto com vencimento em 21/2/2017, a requerida manifestou não ter identificado em sistema a quitação do débito, interrompendo assim o envio dos demais boletos para possibilitar a continuidade dos pagamentos. Alega ter apresentado na agência da Caixa, em Fernandópolis, o comprovante do pagamento. Entretanto, a ré teria se negado a emitir os boletos futuros, impedindo o cumprimento da obrigação pela autora. Apesar de diversas tentativas de contato telefônico com a CEF e presencial na agência, não obteve êxito em sua pretensão de solucionar a questão. Afirma que a requerida realizou a consolidação da propriedade fiduciária para si perante o CRI em 23/8/2017, designando data para a realização dos leilões extrajudiciais. Foi determinada a manifestação da Caixa acerca do pedido de tutela de urgência e juntada de documentos que comprovassem a observação das formalidades legais exigidas para a realização do leilão. A CEF apresentou a contestação e juntou os documentos. O pedido de tutela de urgência foi indeferido. Realizada a audiência de tentativa de conciliação, as partes não se compuseram. Em sede de especificação de provas, a Caixa informou não ter interesse na produção de outras provas. A parte autora, por sua vez, requereu a inversão do ônus da prova, com a intimação da CEF para apresentar o inteiro teor dos atendimentos realizados através dos protocolos de atendimento mencionados na inicial, a saber, XYZ. E os autos vieram conclusos. Os autos vieram conclusos. É o relatório, ponto, decido, ponto. O que você achou dessa leitura? Então, o que eu achei foi o seguinte, ó, o que ele falou aqui. Você está meio virado na câmera. Teve a audiência. Opa, vamos lá. Então, teve a audiência. Na audiência, não teve acordo, eles não fecharam acordo, não teve composição, isso que ele falou aqui, né? Não teve acordo. Ele pagava via boleto, atrasou um boleto, pagou um boleto, mas aí esqueceu de pagar os restantes, pelo que eu estou percebendo aqui. Bem que não esqueceu, né? Pelo que eu percebi, não é bem que ele esqueceu. Parece que ele não foi possível ele pagar mais boletos. Ele não pagou os demais. Quando eu falo esqueceu, é porque assim, a obrigação é dele de pagar. Se ele for lá na Caixa, a Caixa falou, olha, eu não vou mais receber de você, ele deveria, de imediato, já ter entrado com a ação e ter feito depósito em juízo das parcelas em aberto. Uhum. Então, a obrigação dele, para ter uma forte demanda que ele consiga cancelar e recompor o contrato, uma forte demanda seria essa. Então, aí ele ia alegar, falar, olha, eu fui lá na agência de Versailles, fui pagar aqui do dia 23/8, né? Aí, do dia 23/8, eu paguei em atraso e depois não quis mais receber. Mas aí, no dia 23/9, eu depositei em juízo. Aí, no dia 23/10, depositei em juízo. E continuei depositando em juízo. Entendi. Os boletos. O valor, pelo menos o valor, que ele já sabia, né? Ele já sabia o valor, Exatamente, ou um valor próximo que ele estipulasse. Porque ele tem uma planilha, que ele tem ali os valores
estimados, né, da parcela. Sim. Uhum. Então, assim, se acontecesse isso, pelo que a gente percebeu aqui, isso não aconteceu. Não, Se pelo jeito não. acontecesse isso, mesmo assim, ele ainda corria o risco de chegar lá no final, o banco falar, olha, você perdeu a ação e toma de volta o seu dinheiro e pronto. Uhum. Entendeu? Uhum. Por quê? O que aconteceu? Tem que saber o contexto todo. Se foi só um mês e tivesse o processo aberto, o banco ele não teria consolidado a propriedade, É tirado a verdade. propriedade ali, colocado no nome dela. É verdade. Acontece que, você viu que lá na observação ele falou, numa das observações, você perdeu o imóvel, você entrou com ação só agora, o leilão vai ser, já até aconteceu o leilão, você está entrando com ação agora. Uhum. Entendi. E aí ele deferiu Então, também você a teve esse tutela comentário em antecipada, uma das né? leituras que você fez. Uhum. E ele indeferiu a Exatamente. tutela, Então, né, assim, antecipada. dentro dessas informações que a gente tem aqui, Uhum. a chance dele ter êxito é muito baixa. Uhum. Coisas que poderiam anular aqui, ele não colocou, ele só colocou uma relação frágil aqui, Uhum. e ele rompeu o contrato. Sim, é verdade. Ele Aí rompeu o eu contrato. queria entender o seguinte, né? Por exemplo, eu vou fechar aqui, ó. E aqui, 10/8 é o último ato ordinatório. Então, dá uma explicada o que é ato ordinatório. Você... Clica nele para a Deixa eu gente clicar ver. nele, peraí. Certidão. Certifico que, nos termos do CPC, preparei a intimação do seguinte ato ordinatório para providências necessárias, conforme determinado aos autos, através do despacho, fica a parte devidamente intimada para querendo manifestar à autora acerca dos documentos juntados pelo prazo de 15 dias. Né? Então, esse ato é um ato normal do processo. Uhum. Ele fez alguma citação lá dentro do processo, alguma movimentação administrativa para ter validade. Certo. Aí, assim, ele não tá concluído aqui, né? Porque, na verdade, lá em cima, quando a gente olhou, ó, que nem eu olhei a página 1, né? Página 1 aqui, ó. Que foi as últimas, que tem as últimas, deixa eu ver aqui. Então no começo tem a não concedida antecipação de tutela. Aí, deixa eu ver aqui. Não, ele foi para 3, não foi para 1. Aqui, ó, em 2020, ele coloca assim, ó, aqui, ó, disponibilizar, deixa eu ver aqui, decorrido prazo para a Caixa Econômica, né? Dá para saber se a Caixa preencheu o que deveria preencher lá, mandou as documentações? Não dá, né? Aqui, ó, decorrido prazo para a Caixa Econômica. Não, aqui não dá, não. Aí tem a juntada de ato, aí expedição de outros documentos, publicado, Assim, a ato gente viu ordinatório. todas essas modificações. Oi? E dá para perceber aqui que eles juntaram várias documentações. Posso falar? Pode falar. Tô ouvindo. Então, aqui, o que dá para a gente perceber aqui, pelo menos na última movimentação dos atos processuais lá embaixo, é que os documentos que foram a fase processual mesmo, né? A questão do débito. Ele tinha o débito, ele pagava o boleto, aconteceu aquele fato todo. Isso. Daí, pelo que Peraí que travou. eu vou perceber, você tem um processo muito frágil nessa questão, entendeu? Repete só o finalzinho, porque deu uma cortada. Diante do que a gente viu agora, que você me mostrou agora há pouco, não tem nenhum elemento que faça com que o leilão seja cancelado. Ele só falou de um elemento muito frágil, foi de um boleto que ele tentou ir diversas vezes na agência, só que a obrigação, ela existia, e ele não cumpriu com a obrigação. Entendi. E ele demorou muito para entrar com a ação. É isso que
eu percebo nesse processo. Uhum. E aí, no caso também, essa pessoa, ela está pedindo inversão do ônus da prova e tal, né? Mas o que isso Se ele representa estivesse para cá? agindo com uma... Acho que a internet está meio ruim. Desculpa. Ele está pedindo a inversão do ônus da prova, né, em alguns momentos. O que significa isso? Ele pediu para que a Caixa junte alguns documentos no processo. Uhum. Sim, é Né? verdade, porque E não aí ele quer que ela necessariamente prove, né? dependendo ali. E outra, esse elemento que ele está falando, para juntar os elementos desse ônus da prova que ele está alegando ali, é um elemento que não é crucial para cancelar o leilão. Uhum. Entendi. Porque, assim, a obrigação que ele tinha era justamente de fazer o pagamento. Uhum. Seja ele para a Caixa, que não estava conseguindo, seja para ele em juízo, né? Uhum. Agora, uma outra pergunta, assim, por exemplo, em algum momento a gente leu, né, que queria que cancelasse, eu acho que era a petição deles, né, da pessoa que entrou, da autora, né? Ela queria que não fosse feito nenhum leilão, nem se vendido nada, nem feito nenhuma negociação desse imóvel, antes que concluísse esse processo, né? Mas pelo jeito que você está falando, ele já está pronto para ser julgado, né? Dia 9/9. Sim, ó, tá vendo? Ó? No dia 9/9, ele está concluído para julgamento. Então, assim, todas as fases processuais, elas foram se cumprindo. Então, assim, Certo. entrou com o processo, abriu para a defesa, a parte se defendeu, Uhum. aí houve toda uma movimentação processual de juntar provas no processo, foram juntando, chegou num ponto, tá aqui, ó, vamos julgar. Uhum. E está nesse ponto, então, né? Significa que está bem Está perto nesse de... ponto, tipo, Entendi, está bem perto de ser julgado. entendi. E até agora, tudo que foi juntado, tudo que foi pedido, não foi Suficiente. extremamente satisfatório para que seja interrompido os leilões. Ah, certo. Se Durante esses 2 anos, né? se tivesse alguma coisa que fosse impeditivo, que realmente ou houvesse algum ato ilegal que fosse bem explícito, Uhum. já teria uma liminar para cancelar o leilão. Certo, entendi. Que nem algumas coisas que eu não observei aqui, falta de intimação, por exemplo. Aham. Ah, tá. Notei ali que tinha alguma coisa nesse aspecto. Falando, ó, não fui notificado. Aí Ah, é sim ele verdade. podia pedir É nem a verdade. necessidade dele pedir, porque aí a própria Caixa já ia juntar lá e tá aqui, ó, E não, ó, pronto, notificado. exatamente. E pronto. É verdade, é verdade. E você vê que ele está tentando se apegar a pequenas coisas justamente para ganhar tempo, sabe? E já está 2 anos rolando, né? Mas na verdade, o que eu Tá dois percebi, anos parece rolando. que esse imóvel não foi arrematado. Ele está lá, né? Não, não Ele está foi. lá. Ele está lá. Deixa eu ver aqui. Onde que está aqui? Ué, cadê ele aqui? Aqui. Dá para ver aqui? Nada É. pra ver. E é E interessante, olha que né? interessante, esse imóvel tem um ponto aí que é bem interessante. Uhum. Ele aceita financiamento habitacional. É verdade, só não aceita FGTS. E aí me causa curiosidade, por que não aceita o bendito do FGTS, né, que a gente falava lá na caixa? Então, O FGTS. aí o que acontece? É uma regra básica, todo imóvel em ação judicial tramitando que não está finalizado, eles não deixam de Ah, utilizar o tá. FGTS. Então é isso, ponto. E assim, se tivesse algum risco impeditivo na questão da ação, nem financiamento eles aceitaram. É verdade, né? É interessante. Eu vi, esse imóvel tem até foto, ó. Esse imóvel eu já fiquei interessado nele há tempos atrás, tipo há um ano mais ou menos. Ele está faz tempo disponível, sabe? Tá, sim, desde 2018. E eu lembro que eu fui na rua, Ah,
Eu lembro que eu fui na rua e na hora que eu estava passando pela rua, eu vi algumas casas sendo construídas. Por algum momento eu achei que eram elas, achei que eram casas de construtores, assim, né? Aí, nossa, Entendi. quando eu vi as casinhas, eram casas bonitinhas, eu falei, nossa, que legal essa casa. Mas aí Não eu tinha era. enganado, ele era mais para frente, era mais para Aham, frente a entendi. rua. Mas ela parece bem arrumadinha, vamos dizer, não é, É, não é. ó, uma coisa assim, ó, na hora que você olha numa foto aí, ó, naquela foto que você apresentou agora, Aham. esse recuo entre um muro e o outro é bem É a ponto de pequenininho, atenção, né? É, né? Porque assim, será que ele tem algum recuo necessário para... Bom, se ele está possivelmente. fechado, ele tem uma bítse, né? Só se foi um puxadinho que ele fez a mais lá na frente, sem nenhum tipo Eu tenho a impressão que de sim. Ó, normas, né? olha só, tem um degrau ali, ó, entre a rua, vamos dizer aqui, entre a entrada e essa porta. Tem um degrau aqui, ó. Então, Parece que tem uma emenda de uma laje lá no fundo, ali, ó, bem na lateral, você consegue perceber? Ali, ó, lá no corredor, parece que tem alguma emenda ali, ó, tá é vendo? verdade, tem sim. Tem sim. Parece que a parte da frente talvez foi um anexo construído depois, né? Aham. Esse móvel já é antigo no pedaço, então. Mas você vê, ó, a telha, ela é brasilite, tá vendo? É alguma coisa assim, ó. É Ali, pelo verdade. menos na frente, É né? brasilite, exatamente. Pode ser que tenha forro, né? Mas é brasilite. Que tem Você até vê que um é pé uma casa... direito alto, né? É verdade. Então a questão aí, assim, essa casa vale realmente esse valor, né? Esse é o meu questionamento, né? Ó, na hora que você olha Não, da frente, claro, dá para ter claro. uma ideia. Olha na frente ali, ó, tem duas quedas, ó. É, Na outra foto, na outra foto. é. Aí, ó. Tá vendo ali em cima do telhado, ó? Sim, é Tem duas verdade. quedas. Tem. Tem a queda da garagem, que é a brasilite, e tem a outra queda que parece telha normal mesmo, também onduladinha, né? É verdade, deve ser o puxadinho que eles fizeram. Eles devem ter coberto a garagem, né? Sim, é verdade. É, com aquela entradinha que tal, tem a porta e aquele degrau, né? Então, a questão processual, olhando assim rápido, para ter certeza absoluta, era esperar o julgamento. Sim, Mas se você verdade. fosse falar assim, você compraria esse imóvel? Se ele tivesse um preço bom, sim. Aham, Compraria e tentava ir para o financiamento. aham, Aí por quê? Porque se der algum julgamento agora, por exemplo, aham. a favor do ex-mutuário, eu acho difícil, porque as alegações dele é muito frágil. Entendi. É muito frágil, assim, você não vê nenhum aspecto forte ali para poder cancelar. Aham, Poderia cancelar notificação, preço vivo, sim. cancelaria, né? Então, esses dois pontos que cancelaria, ele não está pegando. É verdade. E Ele o não está juiz até pegando. indeferiu, eu achei incrível que o juiz indeferiu a tutela antecipada, né? Exatamente. Então, por quê? Porque não tem elementos jurídicos para cancelar o leilão. Parece uma desculpinha, né? Em outras palavras, parece uma desculpinha. Eu não paguei eu paguei uma prestação, a Caixa não reconheceu. Esquisito, porque se você pagou o código de barras, é quase que impossível não ter o reconhecimento da Caixa. Pode acontecer? Erro? Pode. Mas é quase que impossível não ter. Mas o interessante é que, assim, ó, se isso tivesse acontecido de fato, o que ele deveria ter feito é entrado com a ação já no mês seguinte, É verdade. antes deles se consolidarem. Já entra com a ação, já começa a depositar em juízo. É E aí, verdade. beleza, né? Aí você Aí tem já ali. começa a depositar tudo em juízo, porque a princípio Exato. parece que eles não pagaram mais nada, né? Não tinha Então como você tem. pagar o boleto, né? Foi isso que eles alegaram, né? Não Exatamente. tinha como pagar Então, porque a Caixa não já que eles queria. não querem gerar o boleto mais, é É. estranho, assim, ó, por exemplo, aí, porque se ele deveu um e a Caixa já não quis imprimir o mesmo boleto, geralmente eles imprimem. Imprime, quando é uma Estranho só, isso. imprime sim, é estranho. E ainda mais quando ela fala que ela foi, que foi lá na agência e pediu e entregou um recibo de que foi pago aquilo. É meio estranho, na verdade é uma historinha meio, tipo, se for olhar bem, parece mal contada, mas de qualquer forma, é lógico que É, teria que avaliar direitinho todo o trâmite, né?
Mas parece uma história meio mal contada. Ah, eu paguei, só que é estranho, é muito estranho. Eu paguei, não paguei. Então, aí em relação a isso, então, em relação a todo esse contexto, a gente viu que nessa ação não tem elementos fortes para que cancele o leilão. Certo, beleza. Tá, Então, assim, se fosse para dizer, está um preço bom, né? Se realmente o valor de avaliação é 138, está com quase 50% de desconto, seria um preço bem razoável para se adquirir, mesmo tendo essa ação. Teria que ter um pouquinho mais de paciência, porque até ser julgado, né? E ainda mais que ele aceita financiamento, né? 5% de entrada e o restante financiado. Então, Nesse caso, exatamente. como ele está avaliado por 138, uhum. Se for 5% de entrada, você consegue dar. É verdade. É verdade. E ainda coloca na price, nossa, vai ficar uma prestação bem Aí vai legal. pagar bem pouquinho, né? E até sair, ó, e até sair o financiamento, até assinar, demora um pouquinho os trâmites, né? Então, dá pelo menos um mês, 2 meses, vamos dizer assim, para assinar tudo. Mais ou menos. Então, aí você tem essa questão de ver como é que o processo também está indo, né? Desenrolou. Apesar que, assim, para você já dar andamento ao processo de financiamento, você já teria que comprar ele agora, né? Ou aprovar o crédito antes, né? Uhum. Já tem uma ideia do crédito, vai no plano do crédito. Mas, assim, pelo que eu estou percebendo aqui, ó, a chance dele ter êxito nessa ação aqui é muito baixa. Legal, bacana. Muito bom. Boa análise. Legal, legal. Boa escolha também, viu? Sim, sei lá, parece uma alternativa interessante, né? Só queria trazer esse assunto para análise, né? Para que isso fique mais claro, para que as pessoas possam entrar num imóvel que tem ação e dar uma bisolhada, pelo menos uma inicial, né, do conteúdo da ação e identificar e procurar entender o que aquilo significa, né? Que foi o que a gente fez aqui, né? E na hora que você olha o tamanho do terreno, ele não é um terreno, não é um meu lote pequeno, né? De 125 metros. 180, né? De 180, o terreno é um terreno. Um terreno Tem que ver se ele é aclive, declive. Pela foto parece meio planinho, né? Pouca coisa se for no aclive, né? Não é declive, né? Ele meio que sobe aquele degrau, né? Teria que entender melhor isso, né? Mas, enfim, questão da ação verificado aqui, né? Esse daqui tá super tranquilinho. Não, beleza. A outra análise é em outro vídeo. A análise da viabilidade, do ROI, né? Aí é outro assunto, né? É outro assunto. Aí a gente vai ver, ó, já deu 40 minutos. Então é isso, né? Obrigada aí pelos esclarecimentos, né? E a gente se vê no próximo vídeo. Verdade, aqui a gente está se preparando para a live que vai ser amanhã, né? Então, vamos ver se de repente, se você está assistindo o vídeo até aqui, é porque a gente liberou o vídeo, né? Caso contrário, você não vai ver esse vídeo. Sim, claro, né? Meio. Tá bom, Mas vamos é ver. isso. A gente se vê num próximo vídeo, né? E obrigada pelos esclarecimentos aí dessa ação. Eu acho que isso vai agregar bastante para aquele que está interessado em analisar essas ações, né, judiciais. É verdade, é verdade. Então vamos lá. A gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço a todos. Boa noite. Bye, bye. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau.